Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma vez aqui a aula 2, ok? Sobre os pilares da Reforma Protestante. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, como procedeu, o que aconteceu, quais são os fundamentos, de fato, da Reforma, ok? Então, você vai estar comigo agora. Eu quero já aproveitar a oportunidade, agradecer a você que tem estado conosco todos os dias aqui no Facebook, na parte da manhã, a partir das 7 horas, né? A partir das 7h30, melhor dizendo, quando nós estamos aqui estudando essa devocional diária. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso, sobre a Reforma Protestante, ok? Sobre os pilares da Reforma Protestante. Muitas pessoas não têm tanto entendimento dessa questão e hoje se perdeu muita coisa em relação aos estudos literal da teologia como um todo. Então nós vamos aproveitar a oportunidade para que nós possamos falar um pouquinho sobre isso. Que é, na realidade, quais são os pilares, né, da Reforma Protestante. Hoje nós vamos estar abordando isso aqui. Mas antes disso, eu quero já aproveitar, pedir a você que tem nos acompanhado, que você entre lá no nosso canal do YouTube, ok? Canal do YouTube, quando nós temos ali vários vídeos já feitos para que você possa nos acompanhar. E ali nós temos muitos vídeos, conteúdos que vão agregar, com certeza, para o seu conhecimento. Eu tenho certeza que muita coisa boa você vai tirar ali do nosso conteúdo, no nosso canal, ok? Mas entre no canal, se inscreva no canal, nos ajude ali. Quanto mais inscrição você puder pedir para outras pessoas, compartilhe também os nossos vídeos, vai ser uma bênção. Isso vai nos ajudar no nosso ministério. E eu quero também agradecer a você que tem feito tudo isso, tem deixado ali o seu like, tem deixado o seu comentário, tem feito a sua parte. E eu tenho certeza que tudo que o Senhor tem colocado como conteúdo, tem nos trazido informações, eu tenho feito aqui de todas as formas mesmo, tentado trazer esse conhecimento para vocês, ok? E hoje nós vamos falar sobre os pilares da Reforma Protestante aqui no nosso canal, aqui no Facebook. E lembrando que todos os dias, a partir de 0 hora, a partir de meia-noite, nós estamos no Instagram. Isso mesmo, no Instagram. Nós estamos ali com a oração, né, da madrugada, Trilha da Graça na oração da madrugada, a partir de 0 hora. Então, eu convoco você, eu convido você para estar junto conosco, para que nós possamos estar orando por você, tá ok? Você pode colocar o seu pedido ali nos comentários, e nós vamos estar lendo, e nós vamos estar orando, pedindo a Deus, para que Deus possa entrar com intervenção, beleza? Então, vamos lá? Vamos começar aqui a nossa aula hoje. Vamos aproveitar a oportunidade, falar um pouquinho sobre os pilares da Reforma Protestante, isso mesmo. Na realidade, a Reforma Protestante, iniciada no século XVI, foi um movimento cristão de protesto contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, ok? Propondo uma reforma no catolicismo romano. Isso mesmo. Nós vamos já estar passando para vocês aqui quem são os reformadores, quem são os teólogos que, de certa forma, vieram para reformar. O que é, na realidade, reformar? Reformar é fazer de novo aquilo que já tinha sido feito. Por isso que eles não queriam, de forma nenhuma, sair da igreja, mas queriam reformar os conceitos dentro da palavra de Deus, a Igreja Católica, ok? Então, o tradicionalismo da igreja havia superado a autoridade da palavra de Deus. Toda a tradição veio superando, veio sobrepondo a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada, ok?
Então, isso afetou, de certa forma, inclusive, a questão da justificação. E a gente tem falado muito sobre isso, a questão da justificação, né, pela fé, não pelas obras. Entenda isso, tá? Então, é importante salientar que a reforma não foi um movimento de desvio da igreja. Pelo contrário, a reforma objetivou um retorno ao cristianismo bíblico e puro. A palavra de Deus, aquilo que realmente estava escrito na palavra de Deus, ok? Então foi em 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, que Martinho Lutero, um grande reformador, que foi conhecido e ainda é conhecido, né? Deixou um legado para nós como cristãos, que o antigo monge católico, ele era um antigo monge católico, preste muita atenção, ele publicou nas portas, né, da igreja de Castelo de Wittenberg, em 95 teses, elucidando os abusos e as corrupções ligadas às indulgências, obtenção de perdão de pecados pela confissão e contribuição. Será que a reforma lá em 1517 não está acontecendo a mesma coisa agora, quando você observa a Igreja de Cristo, né? Não mais com indulgências. O que é indulgências? Eram contribuições, né, que se entregava para a igreja naquela ocasião, a Igreja Católica. Ela queria reter valores e ali ela estava vendendo um pedaço do céu. É viável isso? Não. É leal? Não. Isso, de certa forma, tem trazido muito prejuízo até hoje para muitos católicos e principalmente para muitos cristãos. Então, nós vemos aqui, através, né, de Martinho Lutero, ele trouxe 95 teses, colocou lá 95 frases e colocou nas portas, né, das igrejas. E principalmente foi a de Castelo Wittenberg, ok? Falando sobre essa corrupção. Já existia lá em 1517, né? Imagina como é que está hoje. Então, quando você olha para a Igreja de Cristo hoje, não só a católica, mas também, principalmente a evangélica, que se utilizou desses subterfúgios, né? Então, mas não podemos reduzir a reforma protestante a esse ato histórico ocorrido na Alemanha. Isso aconteceu lá na Alemanha, ok? O movimento reformador, né, foi aos poucos se estendendo à Suíça, à França, à Holanda, à Hungria, à Escócia, à Inglaterra e tantas outras nações também, porque o movimento ele tomou um vulto muito grande, né? O protestantismo conclama pilares e certas proposições teológicas, os famosos 5 solas, né? Sola fide, que somente a fé. É uma das 5 frases estabelecidas por Lutero. Sola fide, somente a fé. Sola scriptura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça, que foram 5, né? Sola del gloria, somente a Deus a glória. Como veremos a seguir, nós vamos abordar um pouquinho sobre cada uma delas, para que você possa entender o que de fato isso é. E foi estabelecida de uma forma assim, muito inteligente por parte, né, de Martinho Lutero, e está no nosso meio até hoje, né? Sola fide, nós vamos falar um pouquinho somente a fé. É somente a fé, não é pelas obras. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Desse princípio subtrai-se a afirmação de que o homem é justificado do início ao fim, única e exclusivamente pela fé, sem qualquer acréscimo das obras, mérito humano, ok? Já que é um dom presente, né? É um presente de Deus, é um dom gratuito de Deus. Isso é muito importante você saber. Por que nós pregamos o Evangelho da Graça? Porque ele está impregnado
né, daquilo que Martinho Lutero, há muito tempo atrás, lá em 1517, já tinha sido estabelecido. Mas a Igreja de Cristo, por conta da Igreja Católica, vindo colocando ali alguns pormenores, isso a Igreja Evangélica também acabou absorvendo isso e trazendo de uma maneira evangeliquez para o nosso meio hoje, ok? Na cruz, os pecados dos homens foram lançados sobre Cristo, cumprindo assim a justiça de Deus. Esse é um ato de graça, por meio do qual Deus perdoa todos os nossos pecados. Preste atenção nisso. Passados, presentes e futuros. E nos declara como justos diante de si, sendo suficientemente a justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé, não pelas obras, não pelos méritos próprios. Eu quero que você aqui preste muita atenção naquilo que nós estamos falando, porque estamos trazendo palavras de Deus para você, ok? Martinho Lutero compreendeu esse princípio ao ser confrontado com a simplicidade e profundidade descrita em Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. O que ele está querendo dizer? Que o justo viverá pela fé. Diante da repercussão das 95 teses, a Igreja Católica reagiu com um concílio na cidade de Trento, 1546 a 1562. Dentre tantos pontos de rebate à reforma protestante, a Igreja Católica Romana claramente condenou o sola fide, conforme cânon, né, quarto, o cânon quarto. Aí eu lhe pergunto, por que ela, de certa forma, foi a opositora desse procedimento que foi colocado como 95 teses? Ela foi opositora porque ela tinha os seus interesses, tinha lá os seus interesses financeiros. E se ela coloca, de fato, o que está escrito na palavra, muitas pessoas não iriam seguir os seus conceitos. A Igreja Católica, muitas das vezes, ela, principalmente naquela ocasião, ela colocava a igreja, a tradição, acima da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ok? Então, nós vemos que se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema. Olha o que foi colocado. Para a Igreja Católica, então, os pecadores são justificados pela fé em Cristo e por suas obras, boas obras, né? E não unicamente pela justiça de Jesus Cristo a eles imputado. Ainda colocar aqui um senão, né? Mas, tem aquele ditado, né, popular, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, né, apesar da justificação pela fé, ainda acrescentaram alguma coisa. Toda vez que acrescenta alguma coisa após a graça, não é mais o evangelho da graça. Não é palavra de Cristo mais. É palavra de homens. É por méritos próprios. Então, esse é o grande problema que nós vimos, apesar de todo o conceito, apesar das teses de Martinho Lutero, nós vemos que a Igreja Católica, ela acrescentou, e quando ela acrescenta, ela erra, ok? Então, assim, a justificação do pecador é uma tentativa de alquimia doutrinária, misturando-se as obras de Cristo com as do cristão, a fim de tentar produzir justificação. A teologia reformada, por outro lado, aduz que nós não temos outra embaixada de paz para encontrar abrigo da justa ira de Deus, a não ser na perfeita justiça e sofrimento de Cristo. E não há outro
outra ponte, né, entre o homem e Cristo, somente a fé. Isso é bem claro para nós, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é para nos ensinar e para nos trazer transparência e clareza de mente, ok? Então, esse foi o sola fé, né? Somente a fé. E temos agora a segunda, que é solus Christus, somente Cristo. Essa proposição foi uma reação, né, contra a igreja secularizada e contra os sacerdotes que se colocavam numa posição especial para mediar a graça e o perdão de Deus, através dos sacramentos e das indulgências. Foi o que Martinho Lutero questionou. Okay? A reforma defendeu que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Jesus Cristo, já que a salvação do pecador é uma obra exclusiva dele, não do homem. Isso é muito claro para nós. Quem Jesus é? Jesus é Emanuel, Deus conosco. E o que ele fez em sua vida, sem nenhum pecado e sempre obediente ao Pai, sua morte foi a expiação dos pecados dos homens. E a ressurreição, ela foi a oferta aceita pelo Pai, né? Foi o sacrifício. Quando ele ressurge, isso mostra que o Pai aceitou o sacrifício. O único sacrifício para nos trazer salvação através, né, do dom gratuito de Deus. Isso é muito importante nós sabermos, porque muitas igrejas hoje, infelizmente, e principalmente as evangélicas, têm colocado as obras humanas na frente. Se você não fizer as obras humanas, porque aí ela volta lá para a lei de Moisés, tudo que tem que ser feito, apesar de toda a graça que já foi derramada, você ainda tem que acrescentar alguma coisa, ok? Então, nós deixamos bem claro aqui para vocês. Ó. Sabemos que a fé protestante baseia-se, né, na centralidade de Cristo. Martinho Lutero afirmou que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Nesse mesmo sentido, né, o Ulrich Zwingli aduziu que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Cristo sempre será o centro da palavra de Deus. Tudo que você lê de Gênesis a Apocalipse, ele tem a sombra de Cristo. Até no Antigo Testamento, nós vemos a sombra de Cristo sendo velada para que seja revelada, para que ela seja revelada no Novo Testamento. Então, ela foi revelada através de Cristo. Okay? É importante asseverar que esse ponto, tendo em vista o afastamento e a banalização da centralidade de Cristo, fato que tem levado cristãos, católicos e protestantes, consciente ou inconscientemente, a viverem um evangelho alternativo, antropocêntrico. Preste atenção nisso. Ainda hoje corremos o risco de, nas palavras de Niebenburg, né, proclamarmos e adorarmos um Deus sem ira que trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Ou segundo William, incapazes de pregar a Cristo e este crucificado, nós pregarmos a humanidade e essa melhorada. Só Jesus na causa, né, gente? Ora, sem Cristo, o Deus encarnado, o Salvador do mundo, não há cristianismo verdadeiro. Então, esse é o segundo ponto que nós colocamos. Nós temos ainda 3. Eu quero ser bem sucinto para que a gente não tome muito o seu tempo, mas é um estudo que você deva sempre entender, que é aquilo que foi estabelecido por Lutero. Sola Escritura, somente a palavra, somente a Escritura, né? É o terceiro ponto aqui. A cosmovisão, né, reformada se funda no fato de que não há verdades concorrentes, mas que existe uma verdade absoluta fundada na palavra
sagrada que é a Bíblia Sagrada. Diferente da posição de que tudo é relativo, que cada um tem a sua verdade, né, filosófica, que o padrão de conhecimento é a razão, a lógica, as experiências ou o senso subjetivo. O cristão afirma que há apenas uma coisa que pode legitimamente funcionar como padrão supremo: a palavra de Deus. Não há, portanto, nenhuma autoridade maior que o próprio Deus. Não há. Dentro desse prisma, preste muita atenção, o princípio do sola escritura afirma que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática do cristão. É onde se encontram os fundamentos da teologia cristã. Não são as tradições, né? Aquela tradição que foi estabelecida, não. Os credos, as revelações humanas, os concílios, ou o que autoridades espirituais afirmam. Não, de forma alguma. A autoridade dos cristãos e da igreja é a Escritura, inspiradas por Deus. A Escritura é inspirada por Deus. Inspirada foi soprada por Deus. Ela é inerrante e insuficiente. Isso mesmo. Ok? Então, eu quero falar agora sobre a quarta, para que eu não tome muito seu tempo. Temos mais coisa para colocar, mas a quarta diz sola gratia, somente a graça de Deus. Assim como a igreja protestante, a igreja católica também acredita que os cristãos são salvos pela graça, favor imerecido, é um favor que você não merece, foi um dom de Deus, foi graça de Deus. Mas apenas os reformadores, os protestantes acreditam que o pecador é salvo somente. Então você observa que isso tudo que está acontecendo, na realidade, deixa eu só ver aqui como é que está. Sempre entra alguma coisa aqui, mas está tudo certo agora. Então, somente pela graça, entenda isso, afirma que não há nada que possamos fazer para obter o favor de Deus, nada do que eu achar que faço ou for fazer. Não adianta eu subir escadarias de joelho, não adianta. Eu sair daqui da minha casa, ir para tal lugar a pé ou de bicicleta, seja como for, querendo pagar uma promessa. Isso não existe, gente. A graça de Deus foi derramada, foi Cristo que nos alcançou pela sua graça. Então, já está consumado. Então, Cristo consumou somente a graça. Então, é por Cristo, não é pelo homem, não é pelos méritos próprios, ok? A salvação é um dom, um presente, um favor que não merecemos do Criador. Paulo elucida bem esse fato em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 9. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Quando aqui ele fala do espírito que está sobrevoando, né? Aqui ele estava fazendo uma alegoria, fazendo aqui uma figura de linguagem, porque na realidade é a carne que contrapõe contra o espírito. Ali embaixo ele fala, seguindo os seus desejos e pensamentos. Desejos e pensamentos. Isso vem de onde? De algo espiritual? Não, vem da carne, vem de dentro de mim. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Não é pelas obras. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza
da sua graça. Aleluia! Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Jesus não vai dividir a sua glória, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a graça de Deus foi derramada sobre nós. Então, se eu entendo que eu tenho que buscar a Deus para que eu possa alcançar a graça de Deus por meios próprios, eu já estou pecando, errando o alvo, porque foi Jesus, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não vem de nós, é dom gratuito, foi dado por Deus, ok? Então, essa leitura, para que nós possamos entender, somente pela graça, podemos então questionar o porquê de Deus nos dar vida e uma nova natureza. Porque à medida que fazemos coisas boas, que evitamos o mal e priorizamos a caridade, angariarmos fundos e fazendo aí algumas coisas para tentar agradar a Deus, é claro que isso é fato. Quando você tem o amor de Deus sobre você, você sente, não na obrigação, mas no amor de fazer pelas outras pessoas. Por isso a graça é graça, não é favor, do seu próprio ego, não. Isso é favor imerecido, aquilo que eu não ia receber e eu recebo. Misericórdia é aquilo que eu deveria receber e não recebo. Isso é misericórdia. Mas graça é aquilo que eu deveria receber e não e recebo pela graça de Deus. Ok? Então, nós como cristãos somos moldados à imagem de Cristo. E isso naturalmente nos leva a fazer algumas coisas e deixar de fazer outras coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas eu devo fazer, porque eu tenho que ter controle próprio. A carne, ela está militando contra o espírito. Todos os dias, toda hora. Você pensa alguma coisa errada, você pensa em fazer uma maldade, porque a carne, ela milita, mas você sabe que o Espírito Santo que está dentro de você, ele te conduz no controle próprio. Você tem que controlar a sua carne, porque ela realmente é poderosa. Ela não é fraca, porque ela tenta sucumbir o Espírito Santo que está dentro de você. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa ele te conduzir, ok? Mas, a fim de conquistar o favor de Deus, nada podemos fazer. Já foi conquistado, já foi consumado, ok? Então, nós estamos encerrando aqui esse estudo que nós fizemos hoje, tá? Que os pilares, Quais são os pilares? Eu quero que você aprenda aqui comigo. Quais são os pilares que nós temos? Somente o quê? Pela fé, somente por Cristo e somente pela Escritura, pela graça e fechamos aqui somente pela glória. Então aprenda isso. Em 1517, Martinho Lutero rompeu, porque ele entendeu que não são as instituições mais poderosas do que a palavra de Deus. Talvez você esteja vivendo momentos assim, dentro de uma instituição, por conta de medo, por conta de condenação, vivendo aquilo que os homens colocam. Mas eu quero te chamar para o Evangelho da Graça, para a palavra de Deus, para a palavra de Cristo na sua vida, ok? Então, eu quero te agradecer por você estar comigo aqui até agora e dizer a você que nós estamos juntos nessa caminhada, queremos aprender todos os dias, ok? Aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, estamos colocando aqui para você. Lembrando que hoje, a partir de meia-noite, nós estaremos orando por você no Instagram. Eleon Nantes, @EleonNantes, no Instagram. Beijo no coração e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.